O Evangelho é o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizer: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje Jesus nos fala sobre a importância que devemos dar realmente ao diálogo com o Senhor na oração. Nós muitas vezes podemos ter preconceitos em relação à oração, porque nós achamos que oração é somente o fato de podermos parar, dizermos algumas palavras que nós já sabemos, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, ou alguma oração elaborada para uma diversa circunstância. E até mesmo temos preconceito de podermos parar para poder rezar, porque se outro vê que nós estamos rezando, já vai começar a pensar: o que você está fazendo? Está rezando? Aconteceu alguma coisa? E assim por diante. Então, muitas vezes, a forma que nós temos ou as oportunidades que temos de oração são até mesmo impedidas pelo comportamento que as pessoas têm em relação a nós. E Jesus fala no Evangelho de hoje, ensinando-nos a rezar, ou seja, Jesus estava rezando e essa forma de poder rezar, essa forma de poder orar, contagiou os discípulos a tal ponto de que os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a rezar como tu rezas. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso que nós acompanhamos. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, muitas vezes vocês podem também escutar orar, rezar, né? Essas duas palavras que acabaram se tornando palavras antagônicas dependendo da denominação que você pertence. Se você pertence a uma denominação cristã que não seja católica, então se usa mais a palavra orar. Já se você pertence ao catolicismo, então você usa a palavra rezar. Mas, aproveitando até mesmo esse vídeo, essa reflexão do Evangelho, para poder dizer a você que as duas palavras rezar e orar são sinônimas, possuem o mesmo significado. E, portanto, se você dizer eu vou orar ao Pai, eu estarei rezando. Se eu disser eu vou rezar ao Pai, eu estarei orando. Porque eu sei que muitas vezes na própria família de vocês se tem ou se usa essas duas palavras e muitas vezes, até para vocês terem uma ideia, eu já encontrei famílias que começaram a discutir entre si por causa que algumas usavam o termo rezar, outras usavam o termo orar, né? E achando que a reza não é a mesma coisa que oração, ou seja, orar, né? Então aproveito essa ocasião para poder dizer que oração e rezar, né, são palavras sinônimas que dizem o diálogo, a importância do diálogo com Deus. E, portanto, que nós possamos rezar, nós possamos orar, ou seja, possamos dedicar um tempo para poder conversar com o Senhor. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Factorem celi et terra